Olá pessoal, eu vou fazer com vocês agora o exercício número 8.56, tá? O exercício do capítulo 8 fala sobre exergia, então exergia é uma coisa importante aqui pra gente também, tá? O exercício 8.56 diz o seguinte: uma corrente contínua de R410A a temperatura ambiente de 20 graus Celsius e 800 kPa entra em um coletor solar e sai a 80 graus Celsius e 600 kPa. Calcule a variação de exergia do R410A. Então esse exercício ele é bem simples, tá? Para fazer o exercício, vocês vão utilizar um software CATT para pegar os dados, as propriedades termodinâmicas, né? Então, os dados são esses aqui, ó. Temos o fluido R410A, então vocês vão lá, escolhem o fluido de refrigeração e escolhem esse aqui, R410A no software, né? Ele diz para nós, ó, que a temperatura de entrada é 20 graus Celsius, né? E a pressão do fluxo de entrada é 800 kPa. Na saída, ele tem uma temperatura T2 de 80 graus Celsius e uma pressão P2 de 600 kPa. E ele pede para determinar, então determinar, né? Ele pede para determinar a variação de exergia, né? 8.56. Calcule a variação de exergia do R410A. Então, é a variação da propriedade exergia. E lembrando, o que é a propriedade exergia? A propriedade exergia é definida como entalpia mais temperatura de referência, do estado de referência, vezes entropia. Como nós temos nas tabelas, né? Esse aqui é o minúsculo, então é por unidade de massa. Então é kJ por quilograma, fica o H minúsculo e o S minúsculo. E agora, o que é a variação de exergia? A variação de exergia é no estado 2 menos estado 1. Então eu tenho que pegar isso aqui no estado 2 menos estado 1. E aí, se vocês pegarem no livro, ó, fazendo essa subtração do estado 2 para o estado 1, fica a entalpia no estado 2 menos a entalpia no estado 1, menos temperatura de referência, entropia no estado 2 menos entropia no estado 1. Tá? Fácil. Né, pessoal? Fácil aqui, né? Então, o que falta? Ó? Eu preciso da entalpia no estado 1, entropia no estado 1, e eu preciso da entalpia no estado 2 e a entropia no estado 2. Esses dados vocês vão buscar lá no software CATT. Então vocês vão lá no software CATT, escolhem o fluido R410A, temperatura de 20 graus, pressão de 800 kPa. Para esse caso, ó, a entalpia é 300 kJ por quilograma, entalpia específica, né? E a entropia é 1,111 kJ por quilograma Kelvin. Tá? Vou colocar aqui embaixo. KJ por quilograma Kelvin. No estado 2, ó. No estado 2, temperatura 80 graus, pressão 600 kPa. Fluido R410A. Você joga no software CATT. Nós vamos ter entalpia 2, 359,7 kJ por quilograma. Entropia 2, 1,326 kJ quilograma Kelvin. Agora é só substituir aqui, né? Então, uma variação de entropia deu de exergia, desculpa, H2 359,7 menos H1, né? H1 é 300. Fecha parênteses, menos T0. Quem que é a temperatura de referência, né? Temperatura de referência geralmente é 25 graus. Mas para não dar erro, como ele está trabalhando com 20 graus aqui, ó, eu vou colocar 20 graus, que é 293 Kelvin, tá? Vezes entropia 2, 1,326 menos
Entropia 1,111. Isso aqui vai dar 359,7 menos 300, dá 59,7, né? 59,7 menos 293 vezes 1,326, tal. Todo esse cálculo aqui, ó, eu já fiz tudo. Então deu menos 1,83 kJ por quilograma. Pessoal, deu negativo. Deu negativo. O que significa exergia negativo? Variação de exergia, né? Variação. Ele fala para vocês, uma corrente de R410A tal, entra num coletor solar. Então veja o que está acontecendo, ó. Ele entra a 20 graus e sai a 80 graus. Significa que essa corrente de R410 a 80 graus, nós podemos utilizar num chuveiro, por exemplo, tá? Então eu tenho energia aqui, de fato a entalpia 2 é maior do que a entalpia 1. Então eu posso aproveitar com energia. Vocês vão ver lá no laboratório de biocombustíveis, de combustíveis renováveis no prédio Barrageiros, que tem um coletor solar. Então vocês podem, um coletor térmico, né? Então vocês podem mudar o fluido. Vocês vão ver que aqui realmente, ó, é possível ter aproveitamento energético. Eu posso utilizar para aquecimento de água. Mas isso aqui, ó, essa variação negativa de exergia, está me dizendo que eu não consigo realizar o trabalho. Porque a exergia, ó, ela considera a variação de entalpia, ou seja, da energia, subtraída de uma parcela de irreversibilidade, né, de variação de entropia. Significa que esse processo aqui, ó, eu não consigo realizar trabalho. Eu não consigo aumentar a qualidade do processo. Agora eu vou fazer uma outra simulação, ó. Agora imagine se o T2 fosse 80 graus, o P2, em vez de ser 600 graus, ó, 600 kPa, ele fosse 800 kPa. Continuasse com a pressão constante, tá? Então, 800 kPa. Para esse caso aqui, ó, a entalpia 2 seria... A entalpia 2 vale 357,5 kJ por quilograma. E a entropia 2 valeria 1,289. Tá? 1,289 kJ por quilograma Kelvin. Então vejam o que eu fiz, ó. Mantive a temperatura, mas aumentei a pressão para que a pressão fosse igual à pressão 1. Então, se eu substituir novamente, ó, o cálculo da variação da exergia, eu vou ter entropia 2, 357,5 menos entropia 1, a entalpia 1, que é 300. Menos o T0, que é 293, vezes entalpia 2, 1,289, menos a entalpia 1, que é 1,111. Essa conta aqui, ó, para a pressão de 800 kPa. Tá? Essa que é a diferença. Essa variação de entropia deu um valor positivo, 5,346 kJ por quilograma. Ah, então agora sim, ó. Agora a gente começou a aumentar a exergia. Por quê? Porque a pressão se manteve constante. E a exergia está relacionada com a capacidade de realizar trabalho. É a disponibilidade termodinâmica para realizar trabalho. Então, como eu aumentei a temperatura e mantive a mesma pressão, quer dizer que a disponibilidade aumenta. Agora, se eu só aumento a temperatura e diminuo a pressão, a disponibilidade diminui. Eu vou ter menos capacidade de realizar trabalho. E essa é uma das coisas que acontecem com o oceano e com a atmosfera. Tem muita energia, né? Tem muita entalpia, mas tem baixa exergia. Então esse exemplo é bom para ilustrar isso para vocês, né? Que se eu aumentar a temperatura de 20 para 80, mais abaixar a pressão de 800 para 600, eu diminuo a exergia. Se eu aumentar então no estado 2 aqui, fazendo uma outra comparação, eu aumentei a temperatura, né, de 20 para 80 e mantive a pressão de 800 kPa, aí sim eu consigo aumento de disponibilidade, né, aumento de exergia.
Então pensem bem nesse exercício, tentem fazer ele, que amanhã eu vou mandar outro para vocês, tá? Pra gente ir evoluindo no estudo da exegia. Qualquer dúvida vocês me avisam, tá? Bons estudos.